Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. São 19 horas no Rio de Janeiro, nesta bela cidade do Rio de Janeiro, no dia de hoje, quarta-feira, dia do nosso estudo bíblico de todas as quartas-feiras. E o assunto de hoje é necessidades não satisfeitas. Esse é o assunto de que vou tratar daqui a pouco. E, habitualmente, você já sabe, eu sempre inicio esse estudo com uma palavra de oração, pedindo a Deus que Ele ajude, oriente, que Ele nos dê a palavra necessária, que vá ao encontro das necessidades daqueles que nos veem e ouvem neste momento. Oremos. Eterno Deus, bendito Pai, nós te somos profundamente agradecidos, ó Deus, pela oportunidade que temos de compartilhar neste canal, neste momento do dia, toda quarta-feira, esse estudo bíblico, ó Deus, que hoje trata das necessidades não satisfeitas e o que decorre dessas necessidades não serem satisfeitas. Pedimos a Ti que nos oriente, nos guie, nos dê a direção certa para que possamos ser úteis na meditação que teremos a partir de agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu prezado irmão, eu quero, em primeiro lugar, dar o crédito do título deste assunto de que eu vou tratar. A gente, sempre quando você trata de um assunto cuja origem dele não é a sua mente, o seu pensamento, e sim uma outra pessoa, você deve, por dever, por ética e por ordem da metodologia científica, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, você deve dar o crédito devido a quem de direito. E o crédito eu dou a este livro, que esse livro eu já tenho usado há algum tempo lá no seminário para lecionar aconselhamento. O título do livro é Aconselhamento Cristão, edição século XXI, do Gary R. Collins. E este assunto de que vou tratar, ele está dentro de um outro assunto. O autor está falando de ansiedade. Ele está falando das causas da ansiedade. E, dentre as causas, ele citou essas necessidades não satisfeitas. E como ele discriminou essas necessidades, eu acho que cada ponto que ele discriminou da conversa para mais de metro, como a gente costuma dizer, eu resolvi transformar isso num estudo bíblico, compartilhar com você. Você depois pode também compartilhar com outras pessoas. Este vídeo vai ficar gravado lá no canal, no meu canal do YouTube, e você pode então depois vê-lo novamente e compartilhar com pessoas às quais você queira enviar esse vídeo. Então, necessidades não satisfeitas. Esse é o tema do assunto de hoje. E de que trata Gary Collins? Quais são as necessidades não satisfeitas? Olha aqui. Ele disse que são seis necessidades não satisfeitas. E quais são as consequências? Ou qual a consequência que ele diz de não atendimento a essas necessidades? Ele diz que, dentre as causas, a ansiedade pode ser uma delas. Aliás, volta a dizer, ele está falando de ansiedade. Ansiedade, no caso, para ele aqui, é o gênero. E as necessidades são a espécie. E aqui eu estou invertendo essa ordem. Eu estou tratando especificamente de necessidades não satisfeitas e estou colocando aqui as espécies de necessidades não satisfeitas e, evidentemente, as consequências. A primeira que ele vai trabalhar aqui é a necessidade de sobrevivência, necessidade de continuar a existir. Esta aqui é uma necessidade que
não tem muito que questionar, vamos dizer assim. Todo ser existente, ele tem que continuar existindo. E no caso do ser vivo, do ser humano, que é um ser consciente, ele existe e sabe que existe, porque eu não posso dizer isso talvez de outros seres, né? Os seres não racionais. A gente não tem essa afirmação de que um animal irracional tem essa consciência de saber que existe. Uma vez eu li uma afirmação extraída do livro Medo e Ousadia, o cotidiano do professor, um livro que é escrito por Paulo Freire em companhia com Irachor, são dois educadores, um brasileiro, né, já falecido, o Paulo Freire, e o Irachor, este norte-americano. Esses dois fizeram um livro em conjunto. O livro ele tem uma estrutura muito curiosa, porque é um livro falado, foi um diálogo entre esses dois educadores, e esse diálogo foi transformado num livro. E lá no livro há um momento em que o Paulo Freire menciona isso, que o pássaro ele canta, mas ele se comunica do modo através do canto. Ele sabe cantar, mas ele não sabe que sabe. Os seres não racionais ou seres irracionais, eles existem, mas não podem, não ter essa consciência da existência. E ter a consciência da existência é um dos requisitos para desejar continuar existindo. Eu preciso saber que existo e eu luto pela existência, eu quero existência, eu quero continuar, eu quero perpetuar essa existência. Curioso também entender que essa existência que ela tem, no meu caso, né, nós somos cristãos, então cremos na existência partilhada em dois momentos. O primeiro momento dessa existência é aqui, neste plano da Terra, não é? Que Deus nos colocou aqui para viver tantos anos, os quais Deus já preparou para vivermos, mas tem essa primeira parte, que tem o fim terreno aqui, e ela dá sequência na segunda parte, que é depois da morte. Depois da morte vem a nova, o início da eternidade. É uma existência que não termina nunca. Não, em outras palavras, eu poderia dizer que a existência humana, na minha crença, ela nunca deixa de existir. Muda de patamar, muda de âmbito. Ela está aqui nesse plano Terra e vai continuar na eternidade. Mas isso é para a crença, aquele que crê crê na eternidade. É o meu caso, eu creio na eternidade. Então, todo ser vivo luta para continuar existindo. E essa luta faz a própria vida acontecer. Lutar por existir é algo que injeta ânimo na própria vida. E curioso também é entender que às vezes os problemas pelos quais passamos, eles são combustível para que nós queiramos lutar mais. O problema nos ajuda a lutar. Em determinados momentos os problemas eles aquecem a nossa existência, aquecem a nossa sobrevivência, a nossa luta pela sobrevivência. Então, a necessidade que precisa ser satisfeita, a número 1, é a necessidade de sobrevivência. Quando essa necessidade, quando essa sobrevivência está em perigo, quando a sobrevivência está em perigo, quando a vida está em perigo, óbvio que pode causar aquilo que Gary Collins vai chamar aqui de ansiedade. Eu posso ficar ansioso pelo fato de a minha existência estar sob perigo. Vamos para a segunda
segunda espécie de necessidades não satisfeitas é a necessidade de segurança. Segurança, necessidade de estabilidade econômica e emocional. Aqui ele falou necessidade de estabilidade econômica e social, mas eu posso abordar a segurança num outro aspecto, né? Você sabe muito bem, a gente vive numa cidade como a do Rio de Janeiro, uma cidade que a gente convive muito com a insegurança, então, evidentemente que nós queremos ter segurança em todas as áreas, segurança quanto à nossa vida, segurança da nossa própria vida, como se disse na primeira espécie de necessidades não satisfeitas. Eu preciso ter segurança, no caso aqui, econômica e emocional. Ora, essa segurança econômica, claro que ao longo da vida a gente aprende vários meios, vários caminhos para conseguir uma certa segurança econômica. É difícil porque, no nosso caso aqui, na nossa economia brasileira, sempre lutando com muitas dificuldades, sempre lutando com muitas visões diferentes, politicamente falando, e nunca a gente se sente totalmente seguro economicamente falando. Mas ele fala de segurança econômica e emocional. O ser humano precisa se sentir seguro quanto aos seus recursos financeiros e às suas emoções também. Então, não satisfeita essa necessidade da segurança, o que pode gerar? Pode gerar ansiedade. Então, a segunda das espécies de necessidades não satisfeitas e que precisam ser satisfeitas é a questão da segurança. A terceira é o sexo, necessidade de intimidade. E essa necessidade do sexo, da convivência com uma outra pessoa que satisfaça as necessidades sexuais, a necessidade de intimidade. Não é? Aliás, a própria Constituição da República Federativa do Brasil, ela acolhe essa necessidade da intimidade. Todo ser humano tem esta necessidade a ser atendida, a necessidade da intimidade, a necessidade de alguém com quem você satisfaça as suas necessidades sexuais, da relação sexual, por exemplo, alguém que seja o seu bem-querer, alguém que participe da sua vida íntima e alguém a quem você entrega o seu coração, as suas emoções, não é? É com esse alguém que naturalmente você atende às suas necessidades sexuais. E todo ser humano tem essa necessidade. É claro que ela cresce com a própria vida, desde a vida infante, desde a vida da criança, essas necessidades do sexo, elas já se afloram. Desde os momentos que a criança começa a ter o contato com o seu próprio corpo, sentir, tatear, compreender o seu próprio corpo, começam a ser despertadas essas necessidades sexuais. E é claro que este é um ponto que deve ter um cuidado todo especial, talvez até maior do que os outros, porque tem um lado moral aí nessa questão do sexo que não foi bem resolvido até hoje na humanidade e talvez não venha a ser, né? Tratar a necessidade sexual como algo extremamente natural, faz parte do ser, é ontológico, faz parte do ser, atender aos apetites do sexo, atender aos apetites sexuais. Isso é natural. E é claro que a nossa conduta moral, religiosa, num contexto da sociedade, nos faz não trabalhar isto aí da forma devida.
que é da forma devida? Tratar isso com naturalidade. O desejo sexual, por exemplo, é algo natural, algo normal. Não é? Antigamente falar isso seria algo. Havia um consenso, um senso comum, de que eu estaria falando o desejo de um homem para com uma mulher, o desejo de uma mulher para com um homem. Hoje eu já tenho que enquadrar essa minha fala, porque outros entenderão que pode ser o desejo de um homem para com um homem, ou o desejo de uma mulher para com a mulher. Eu, na minha visão da religião e visão que eu tenho até da própria da vida em si, parece que é um pouquinho fora daquilo que Deus fez para o ser humano. Mas eu não estou aqui para lançar juízo sobre ninguém, apesar de que você viu lá ali no nosso título, é uma visão bíblica que eu estou tendo sobre esse assunto. Então, é claro que o meu contexto, o meu Sitzleben, né, o contexto em que eu vou tratar disto é a visão bíblica. Mas eu não quero lançar aqui juízo sobre ninguém. A questão do sexo aqui é a questão do desejo de um homem para uma mulher, de uma mulher para com um homem. É nesse contexto que eu estou tratando, e isso é algo natural. Deve ser observado na época própria, no tempo próprio, e esse tempo próprio e época própria tem aí uma série de variantes de momento adequado economicamente, socialmente, quando a pessoa está amadurecida, não está amadurecida, enfim, tem todo esse contexto que precisa ser observado. Agora, o que eu reputo aqui é que é algo natural. Não tendo satisfeita essa necessidade do sexo, da intimidade, o que pode causar? Ansiedade. Tudo vai desaguar na ansiedade, porque como você está vendo desde o início do vídeo, esse ponto que eu estou tratando, ele é uma espécie de causa da ansiedade, essas necessidades não satisfeitas. Passar para um outro ponto tratado aqui pelo Gary Collins, que é o significado, necessidade de ter valor e fazer diferença. Eu preciso saber quem eu sou e eu preciso saber o que os outros pensam de mim, o que as pessoas pensam de mim, qual o papel que eu exerço num determinado lugar, num determinado ambiente em que eu viva. Mas isso não é algo tão somente aqui, desse contexto que eu estou dizendo, não. O próprio Cristo, ele, lá no início do seu ministério, ele perguntou aos seus discípulos assim: o que é que os homens estão dizendo a meu respeito? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias. Tem alguém que está dizendo que o Senhor é João Batista. E outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E ele pergunta aos discípulos: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, essa ideia do que as pessoas pensam a nosso respeito, o significado que nós temos para as pessoas, é extremamente importante. Por isso que nós fazemos parte de grupos. Você faz parte de um grupo, não faz? Se você está na igreja, você é o que na igreja? Você é membro da igreja, você é pastor, você é presbítero, você é diácono, você é alguém que ainda não é membro da igreja, você é o visitante, você tem uma relação com a igreja, há uma referência da igreja e você é alguma coisa em relação a essa igreja, não é? É um significado que você tem. Na sua família, qual é o seu papel? Você é filho, é pai, é mãe, é irmão? Você é o que na sua família? Qual é o papel que você ocupa na sua família? No seu ambiente de trabalho, você ocupa que papel? Qual o espaço que você usa? Qual o papel que você usa? Enfim, nós precisamos dessa ideia de significado. O que nós somos em relação ao lugar em que nós estamos inseridos, o grupo a que pertencemos. E isso tudo faz a nossa vida ter significado. É importantíssimo nós termos esse significado. Viver a vida sem esse significado
é não saber muito bem de onde veio e nem para onde está indo, é viver uma vida sem propósito, sem telos, sem objetivos, sem finalidade. Isso não é muito bom. Isso, não satisfeito, pode gerar ansiedade. Significado, não saber o significado que você possui na vida pode gerar uma vida sem propósito, uma vida que gere ansiedade. O quinto dessas espécies de necessidade não satisfeita, a quinta, é autorrealização. Necessidade de atingir objetivos que tragam senso de realização. Veja, a necessidade de autorrealização. Todos nós costumamos fazer planos, projetos, costumamos fazer assim, ter ideais em nossas vidas, né? Procurar saber onde é que nós queremos chegar, e esse lugar nunca chega, porque quando chegamos lá temos um pouquinho mais a caminhar. Sempre é assim, mas é normal, é natural que seja assim. Mas há metas que nós costumamos estabelecer. Eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, eu quero ser um engenheiro, um professor, um médico, um advogado, um pastor. Eu vou me preparar para atingir determinado propósito, atingir determinada realização, atingir determinado fim que eu estabeleci para minha própria vida, ou finalidade que eu estabeleci para minha própria vida. Quando eu não consigo isso, quando eu não consigo alcançar estes objetivos trilhados, traçados, eu posso gerar com isso em mim ansiedade. E o sexto das espécies é a individualidade, necessidade de perceber a própria identidade. Ok, ainda há pouco eu falei da necessidade de significado e a necessidade de exercer um papel no grupo social a que pertencemos. Mas é importante também eu me sentir bem como indivíduo. Eu preciso saber que eu sou eu. Eu sou João Batista, nasci no dia 13 de agosto, eu venho da família tal, eu tenho a formação tal, eu tenho... Enfim, eu preciso concentrar as atenções em quem eu sou, o que é a minha vida, os propósitos que eu já atingi, o que foi feito de mim, o que eu sou, o que eu penso de mim mesmo. Eu sou um indivíduo, todos nós somos indivíduos, evidentemente, e é um indivíduo que sabe quem é, que sabe qual o seu papel e o que é que foi feito de si próprio, o que foi feito da minha própria vida, o que eu fiz da minha própria vida. E isso é importante, eu preciso ter essa significação para mim mesmo, este conceito para mim mesmo, para que com isso que eu sou, eu seja útil a outras pessoas também. Aliás, você deve recordar que quando eu apresentei aquele estudo a respeito da pessoa que quer formar uma família, dos relacionamentos, eu falei para você que relacionamentos dão certo. Uma das condições é que eu saiba quem eu sou, e isto que eu sou, eu esteja disposto a oferecer ao outro. Eu conheço as minhas virtudes, eu conheço os meus defeitos, eu luto para vencer os meus defeitos, luto para potencializar as minhas virtudes, e isso que eu sou, eu vou com isso me relacionar com o outro. Então, este é o senso de individualização. Eu sou um indivíduo que vive numa sociedade e que tem um papel também a contribuir nessa sociedade. Agora, vamos pensar tudo isso à luz das Escrituras Sagradas, não? Vamos pensar tudo isso à luz do que Deus requer de cada um de nós. Essas necessidades que eu mencionei aqui, não sendo satisfeitas, diz Gary Collins, que pode gerar uma ansiedade na pessoa.
Agora, imagina só, que é a pergunta que o próprio Gary Collins faz aqui, e se todas elas forem satisfeitas? Vou repassá-las aqui e vou me dar apresentar essa hipótese de elas serem satisfeitas. Tá? Eu tenho necessidade de sobrevivência, imagina que seja plenamente atendida, satisfeita essa necessidade. Eu tenho consciência de necessidade de continuar a existir e isso é atendido. Necessidade de segurança e eu tenho segurança. Necessidade de sexo, eu tenho a minha intimidade atendida. Necessidade de significado e tenho também esse valor atendido. Autorrealização e sou atendido. Individualidade e sou atendido. Aí eu pergunto a você, se tudo isso for atendido, será que eu serei assim alguém plenamente suprido e que não precise de mais nada? Bom, aí nós temos que pensar na fala de dois autores que eu vou chamar para conversar comigo agora aqui. Né? Um deles é Agostinho, né? Agostinho, que recentemente apresentei até uma mensagem que eu falo um pouquinho da vida dele. Ele diz que a nossa alma vai encontrar repouso só em ti, ó Deus. Ou seja, em Deus, na visão de Agostinho, podemos encontrar esse repouso para a alma. Mais dos nossos dias, John Piper vai, inclusive tem um livro escrito sobre isso, que ele fala da plena satisfação em Deus. Esse livro você pode encontrar pela Amazon, um livro virtual, você compra lá na Amazon, você pode adquirir em Deus. E ainda caberia uma pergunta. O ser humano, ele seria plenamente satisfeito em Deus, mas de que maneira que o ser humano pode ser plenamente satisfeito em Deus? À medida que eu me conscientizar da minha humanidade e que eu entender a ação de Deus dentro dessa minha humanidade, eu posso crescer nessa satisfação em Deus. O Calvino, e aí eu chamo outro para conversar, que é Calvino, vai dizer que toda vez que você tiver uma plena consciência de quem é Deus e de quem é você, ou seja, o conhecimento de Deus e o conhecimento pessoal, isto é saudável para uma vida que encontre a satisfação. Plena consciência de quem Deus é e plena consciência de quem você é. O problema nisso tudo é a questão da plenitude dessas duas áreas, porque eu não tenho condições de conhecer exaustivamente a Deus, porque o menor não pode compreender o maior. Eu sou menor, então não posso conhecer a Deus de forma exaustiva. Conheço a Deus parte daquilo que ele revela em sua palavra, parte daquilo que ele revela-me para mim. Eu digo parte porque nenhum de nós tem um conhecimento pleno de nada, de nenhuma coisa especificamente, e quanto mais conhecimento de Deus. E também de nós mesmos, o ser humano indecifrável, o coração humano é difícil de perscrutar, de compreender, que nós não conhecemos a nós mesmos, nós não sabemos quem nós somos. Então, talvez por essas duas deficiências, ou seja, de um conhecimento de Deus que não chega à plenitude e também de um conhecimento humano que não chega à plenitude, que eu não possa dizer estou plenamente satisfeito, não preciso de nada. O apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses, quanto aos donativos que chegaram a ele, ele falou assim, eu estou suprido, estou abastado, desde que Epafrodito trouxe a mim o que veio da parte de vocês, filipenses. E aí ele entende que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Deus fortalece e Deus supriu as suas necessidades. Então, veja, essa plenitude da satisfação, ela não será alcançada neste parte da vida.
desse estudo que nós temos a primeira parte aqui na Terra, e para quem crê na eternidade, quem crê na vida eterna, ela continua na eternidade. A plena satisfação dessa nossa vida dar-se-á em Cristo, em Deus, na segunda parte da nossa vida, na eternidade. Então, por mais que nós atendamos esses seis itens dessas necessidades que nós temos, nós não vamos nos sentir plenamente supridos, porque somos seres insaciáveis, vamos dizer assim. Nós sempre precisamos de algo mais, que terá lá no escatom, no outro lado da vida, lá no grande e glorioso dia do Senhor. Eu quero deixar aqui, portanto, um desejo profundo de que Deus esteja cada dia satisfazendo as necessidades suas, pessoais. E você também deve lutar, deve batalhar para que cada uma das suas necessidades sejam satisfeitas do modo como possam ser satisfeitas, mas, volta a repetir, a plenitude da satisfação em Deus se dará do outro lado da vida que Deus tem reservada para cada um de nós. Deus o abençoe, Deus a abençoe, um ótimo restante de dia, e que Deus guarde o seu coração sempre produzindo satisfação nele, em Cristo Jesus. Um abraço apertado, ainda que virtual.